Então, pessoal, fazendo aqui a segunda etapa do vídeo, é o seguinte: qual o primeiro passo quando você pega uma televisão com aquele sintoma? Ela não tem imagem, ela tenta acionar, não aciona, não é? Não acende nem o LED de standby e você ouve o piadozinho pi, 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 pi. Pois bem, todo e qualquer aparelho deve-se começar a análise pela fonte principal do aparelho. Começa-se então pensando: a fonte está boa ou não? Não é? Pelo sintoma do aparelho, claro que pelo sintoma você já conclui que a fonte está boa, né? Dependendo do sintoma do aparelho, por exemplo, a televisão. Se ela está com a imagem completa, por exemplo, está faltando só o áudio. Aí você vai saber que a parte da fonte principal está boa. Pode ter problema na fonte de áudio, na parte da fonte que leva a alimentação para o áudio. Aqui eu estou com essa televisão então aqui na bancada e agora eu não estou com o esquema dela, né? Então, o que fazer? Eu poderia ir lá na internet e baixar o esquema dela, mas eu acho que eu resolvo sem o esquema. De repente você está com a televisão lá, você está sem o esquema, qualquer uma outra marca ou modelo. Então, como proceder? Primeira coisa, você vai investigar a fonte. Como então saber onde medir? Bem, se você necessita medir a fonte primária, você vai pôr o seu multímetro na escala de 700 volts ou de 1000 volts, dependendo do multímetro. Esse é o multímetro digital, né? Eu estou com o analógico aqui, mas muitas pessoas se identificam mais com o digital. E então você vai medir nesse capacitor grandão, o maior que tem, não é, na televisão. Meça, coloque o terminal positivo no positivo, negativo no negativo do capacitor e você mede. Deve ter em torno de 300 volts para 220, né? Se a rede for 220. Se for 110, vai ser menor. Acredito que uns 250. Agora, você vai saber se o primário da fonte está boa, não é? Então, se tiver tensão aqui, você vai saber que está passando pelos diodos, não é? Eu não estou dizendo nesse caso, estou dizendo em outro caso, né? Que a televisão está totalmente parada, por exemplo, né? Mas nesse caso, eu comecei medindo a tensão da fonte secundária. Então, o que acontece? E como saber onde medir? Você olha esse capacitor maior que existe aqui. O segundo maior, né? Tem o grandão, tem esse segundo aqui, não é? Que é o maior que vem depois do primeiro, não é? Do primário da fonte. Claro que existe outro grande aqui, mas como esse aqui é grande, está disjunto da fonte, não é? Do transformador de fonte, disjunto da fonte, você sabe que é ele onde sai a alimentação do secundário da fonte e vai para o circuito horizontal, para os outros circuitos, não é? Então aqui eu estou com o cabo do negativo ligado lá na malha do tubo. Muitos colocam lá em cima na orelhinha do tubo, pode ser na malha. Eu já observei, coloquei aqui em bip, já observei aqui no varicap, né? Que o mesmo terra do varicap é o terra da malha, né? Tem televisão que não é o mesmo terra. Pois bem, eu vou colocar aqui o meu multímetro na escala de 200 volts, né? Corrente contínua. E, né, a corrente alternada, ela tem aqui um tio, né? S no caso
Essa medida é feita na corrente contínua, no caso. E agora vou medir, né? Vou ligar aqui, com essa mão, eu vou ligar a televisão. E com essa outra, seguro o celular e aqui eu meço. Nós temos lá 100 e poucos volts, né? Vai baixando mais 103, né? Então o que acontece? Podemos então dizer aqui, inicialmente, que essa fonte está normal, não é? Essa fonte está normal. Eu medi no início, né, no positivo do capacitor, medi, e ela estava zerada, né, quando estava tudo ligado. Então, o que foi que eu fiz? Eu então isolei a fonte, não é, da televisão do secundário. Aliás, a fonte secundária da televisão do circuito horizontal. Retirei essa bobinazinha aqui, ó, que está próximo ao capacitor grande, e você vê pela placa que ela leva a alimentação lá para o playback. Eu levantei então essa bobinazinha, né? E então medi a tensão, não é? E ela ficou assim. Vou mostrar para vocês, olha, novamente. 120 volts, né? Fora da lâmpada em série na bobinazinha. Pode ser medido nela também. Então, vou agora para o circuito horizontal e vou observar o transistor de saída horizontal. Provavelmente ele está queimado, né? Quando está com esse barulhozinho, provavelmente o transistor de saída horizontal está queimado. Então, vou interromper o vídeo, depois eu continuo.